Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João 2, do versículo 15 ao versículo 29. 1 João 2, do versículo 15 ao 29. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito os anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de vós. Versículo 20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneçam em vós. Se vós permanecer, o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis ao Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, que é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecerei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. Deus se revela na Bíblia, irmãos, como um ser infinito. Deus se revela na Bíblia como um ser eterno, autoexistente, e que Deus é a causa primária de tudo que existe. Nunca houve um momento em que Deus não existisse. Salmo 90, verso 2. Salmo número 90, verso 2. Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em outras palavras, Deus existiu eterna e infinitamente antes do universo ser criado por Ele. Antes do universo finito. Então, Deus é anterior à sua criação. Deus é anterior ao céu, à terra. Deus está acima de sua criação e Deus não depende da sua criação. Tem uma passagem nas Escrituras que diz: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. O único que possui imortalidade, o único que habita em luz inacessível, certo? Então, assumirmos que Deus é Criador, certo? Exige de nós alguns reconhecimentos. Primeiro, sabemos que Deus é Criador, mas eu preciso ter isso em mente. Ele é livre
para exercer sua vontade de criar. Ele criou o mundo porque Ele quis. Ele criou você porque Ele quis. Ele é livre. Segundo, Ele é poderoso para exercer poder suficiente para criar. Ele quem criou todas as coisas com o poder da sua palavra. E outro, é necessário que reconheçamos que Deus é Criador nesse sentido. Ele é anterior e Ele é superior à sua criação. Deus não está debaixo da sua criação. Ele está muito além da sua criação. Por último, Deus fez tudo isso para a sua própria glória. Ele não fez para que nós viéssemos a desfrutar disso. Não, Ele fez primeiramente para a sua glória. Então a pergunta que se fica aí: por que Deus criou o universo? Por que Deus criou o planeta Terra? Por que Deus criou todas as coisas? Com certeza, não foi para acrescentar algo a si mesmo. Deus não estava num belo dia, se é que existia dia naquela época, obviamente que não, e Deus pensou: eu vou criar um universo porque eu estou sentindo um vazio em mim. Eu vou criar o ser humano porque eu estou solitário. Não. Para nós termos uma ideia, Deus estava perfeitamente, alegremente, contentemente com as pessoas da Trindade, Jesus e o Espírito Santo. Deus não precisava criar nada. Então Deus não criou o universo para acrescentar a si mesmo. A resposta: porque Deus criou o universo, porque a sua obra, a obra da sua criação, é um fruto livre da ação do Deus Trino em exercer poder, em trazer à existência tudo que existe do nada. Para quê? Para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Deus traz à existência todas as coisas para o louvor da sua glória. O nosso Deus, irmãos, é o Deus Criador de todo o universo. E Ele é o Deus que cria. Gênesis capítulo 1, verso 1, novamente. Mesmo texto de domingo passado. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O nosso Deus é o Deus que cria. Criou Deus. Essa expressão, irmãos, é interessante. Aí é o nome de um amigo meu, Pará. Certo? A palavra criou. Entenda essa palavra criou. Grave bem esse termo. Pará é a expressão que merece a nossa atenção. E o significado desse termo em hebraico, ele significa itens significados dentro da sua gramática hebraica. Significa criar e formar. Em outra construção no hebraico, ela significa ser criado, a palavra bará. Em outra construção do hebraico, significa cortar, certo? E outro sentido que ela recebe, que em outra construção é engordar, certo? Então, qual é o sentido que está aqui? O sentido de criar. A palavra bará está nesse sentido, ou seja, o seu sentido, a ideia da palavra bará, que é a palavra criou ou criar, significa o ato divino criativo, que envolve a organização do caos existente, ou mais possivelmente envolve algo trazido à existência, ainda que nada
existisse. Então, a palavra bará, ela tem essa ideia. Lembra, verso 2, a gente não vai entrar no verso 2, mas diz: a terra era sem forma e vazia, era um caos, e Deus traz aquilo que não existia através da sua palavra. Deus criou os céus e a terra. Lembre-se, a palavra bará sempre está conectada com o ato criativo de Deus. O professor Adalto Lourenço, aquele físico que tem na internet, ele diz assim: o verbo bará pode ser traduzido para a língua portuguesa como criar, como a gente viu. O seu significado é trazer algo à existência daquilo que ainda não existe. Então, quando Deus criou os céus e a terra existia? Não. Deus, com o seu poder criativo, com a sua palavra poderosa, trouxe à existência, sem nenhum material existente, os céus e a terra. Então, essa palavra hebraica, bará, que é criou, lembra aí? Criou, é reservada nas Escrituras somente para as atividades criadoras de Deus. Todas as vezes que a palavra é usada nessa construção no hebraico, de criar, é usada somente pela atividade criadora de Deus. Indica que Deus criou o universo do nada. Deus criou todo este universo do nada. É o que nós chamamos de ex nihilo, certo? Ex nihilo. Deus traz a existência das coisas sem fazer uso de nenhum material pré-existente. Deus não usou nenhum material pré-existente para poder criar os céus. Deus apenas diz: criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus a terra. Quando nada mais havia. Irmãos, isso é para deixar a gente de cabelo em pé. E nós não nos assombramos. Por quê? Lemos Gênesis 1 como um versículo qualquer. Imagine quão grande é o nosso universo. Quantas estrelas há nesse universo? Quantos planetas existem nesse universo? E a Bíblia diz que Deus criou todos eles sem nenhum material pré-existente. Sabe, lá em casa eu estou fazendo, eu estava andando na rua e virei aqueles homens que catam lixo. Eu vi um quadro bonito, acho que era uma peça de guarda-roupa grande, mais ou menos 50 por 5, quase meio metro, quase 1 metro, né? 1 por 1, vou dizer assim, sei lá, eu sei que é um quadrado bonito, eu achei lindo. Aí eu disse: pronto, vai ser o meu porta-retrato da família. E peguei e comecei a fazer. Estava quase pronto. Peguei um barbante, botei por trás, né, com fita gomada por trás, para ninguém ver. Botei os pregadores coloridos, imprimi algumas fotos e coloquei. Eu fiz um porta-retrato, mas foi um material existente. Agora, isso nem se compara, irmãos, com o nosso planeta Terra. Então, aí o que acontece? Deus faz todo esse universo grandioso com sua palavra, sem nenhum material pré-existente. Mas nós lemos Gênesis 1 em 1 como um versículo qualquer. Nós não entendemos a profundidade, nem queremos compreender a profundidade que está somente nesse versículo. De que no princípio, aí lembra a introdução que esse pregador diz que esse princípio é a pessoa de Jesus Cristo, Bereshit de, por meio de, primogênito, significa primazia, primeiro, cabeça. E quando corre lá para Colossenses, está lá a palavra
Bereshit na mente de Paulo, no princípio, toda na pessoa de Jesus Cristo. Mas quando a gente lê só no princípio, entende o quê? No princípio. Mas não é. E quando você lê, criou Deus os céus e a terra, você entende. Tem o termo criou para. Deus traz a existência o mundo inteiro, o universo, sem fazer uso do material existente. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós cremos e depositamos a nossa vida nele. É um Deus poderoso. Olha, se Deus criou todo este universo com o poder da sua palavra, sem nenhum material pré-existente, irmãos, não há razões para nós estarmos preocupados. Só a minha esposa que está preocupada com aquela pedra, né? Ela confia em Deus, sabe que o Senhor vai expulsar aquela pedra. O verbo parar significa, né? Pode passar, irmã aí. Isso aí eu falei, o ato criativo, viu muito bem dele. E não usou matéria pré-existente. Agora tem um detalhe. Muitos estudiosos dizem o seguinte, que essa palavra parar, pode apertar aí. Essa palavra bará significa que Deus criou a partir do nada. Só significa isso. Só que a gente vai descobrir que não é verdade. Esse conceito é muito comum em alguns estudiosos. O termo bará, criou, significa criar a partir do nada. Ir ponto para alguns estudiosos. Mas a gente vai ver hoje que não. Que também significa ou não significa apenas criar do nada. Pode abrir aí, vai abrir, deixa ele agora. Pronto. Que versículo é esse? Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus. Aí, Bereshit para Elohim et Ramachai ve'etz aratz. Certo? E aí o termo bará, clique aí, mano, só um clique. Só um, pronto. Aí o termo bará, criou. Aqui sim, Deus criou os céus e a terra a partir do nada. Certo? Pode mostrar o outro, irmão. Deu outro clique. Novamente a palavra bará lá em Gênesis 1:27. Não volta. Deu uma volta, deu uma de ré. Ah, não vai dar. Clica na setinha, viu? Dentro do PowerPoint. Porque o botãozinho lá não funciona. Muito bem. Então, parar. Certo? Vaperar Elohim et Haran. E Adão, homem. Certo? Deus criou o homem. Lembra a palavra, o verbo parar significa criar. E aí, criar do nada. Deus criou os céus do nada, os céus e a terra. A mesma palavra para a criação do homem também é usada o verbo parar. Só que eu disse que o verbo parar não significa apenas criar a partir do nada. Ele também tem outro sentido. Aí vamos para o próximo slide. Que é o Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Procure comigo o termo bará. Eu sei que não tem o termo bará, não tem aí o termo bará, mas tem o termo vai ser. Aqui, que é o verbo formar. Logo, a nossa conclusão pode passar. A nossa conclusão que o verbo parar significa tanto criar a partir do nada, como também criar o material existente. O homem foi formado do quê? Do pó da terra. Quando Deus foi criar o homem, Ele criou o homem do pó da terra. Pode mostrar. Então, para criar a partir do nada, céus e terra, não existia nenhum material, mas na criação do homem, Deus usou o pó.
Então, Bará, ele tem esses dois sentidos, certo? O termo Bará. E agora a palavra Elohim. Então, iniciar alguma coisa nova. Essa é a ideia principal do termo Bará, certo? A palavra Elohim, pode passar então aí. Então, essa palavra, ela está no plural. Lembra? A gente já viu várias vezes a palavra Deus. No princípio criou Deus. Essa palavra é plural. Elohim é deuses. Se traduzirmos literalmente, vai ser deuses. Essa mesma palavra também é usada para os deuses pagãos. Só que Moisés aqui, sabe, justamente quando ele usa esse termo, ele não está dando a ideia de uma influência politeísta, não. Na verdade, vá comigo em Gênesis capítulo 2 e verso 4. Gênesis 2, verso 4, acompanhe comigo. Gênesis 2, verso 4. Moisés vai dizer assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então, perceba que ele usa o termo Senhor, certo? Que é Yahvé, para mostrar que esse Deus que está no termo Elohim não significa multiplicidade de divindades na criação. Não é isso que Moisés quer enfatizar, pelo contrário, ele quer enfatizar isso aqui, a majestade de Deus. Então a palavra Elohim é uma expressão no plural que enfatiza uma característica da divindade de Deus, e essa característica é a sua majestade. É isso que Moisés está nos dizendo. Então, irmãos, somente Deus pode fazer algo do nada. Somente Ele pode fazer alguma coisa do nada. As outras criações são cópias ou uso do material pré-existente. Deus conhece intimamente todo átomo do universo. O que Ele fez? Cada célula que há no nosso corpo, Deus conhece. Eu nem sei quantas células eu tenho, e nem sei se todas estão prestando, mas Deus conhece cada célula que há dentro de nós. E outra, cada fio de cabelo. Olha, enquanto você olha lá no espelho, puxa o seu cabelo, está ficando branco, estou ficando velho. Deus já sabe que no outro dia você vai ter mais 10 cabelos brancos. Nem adianta pintar não, vai aparecer os brancos. E Deus conhece cada filho. Outra, Deus conhece cada estrela que há nos céus, mas conhece pelo nome. Me diga aí alguns nomes de algumas estrelas que a gente costuma olhar e dizer, né? As Três Marias, né? O pó não sei o quê, o Cruzeiro, né? Flamengo, né? Ursa Maior, Ursa Menor. A gente nem sabe se é esse nome mesmo, mas os homens deram esse nome. Mas Deus conhece cada estrela e sabe o nome delas. E aqui tem uma implicação muito forte. Se Deus conhece as estrelas, sabe o nome delas, então Deus conhece você pelo seu nome. E Ele se importa muito mais com você do que com as estrelas. Foi Deus quem criou você. E Ele lhe criou para que você venha honrá-lo como o verdadeiro rei, como o verdadeiro Senhor da sua vida. Então, quando você lê, no princípio criou Deus os céus e a terra, entenda a profundidade desse versículo, em que Deus agora está se auto-revelando
e está criando todas as coisas. Salmo 139, verso 6, alguém leia para mim. Eu vou ler por causa aí do barulho fora, então fica meio ruim. Salmo 139, verso 6. O salmista conhecia bem o seu Deus, né? Salmo 139, verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, ele é elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Conhecimento de Deus é tudo acima de nós, irmãos. Não temos como conhecer Deus exaustivamente. Mesmo assim, ele se revelou através do seu universo. Então, nenhum homem poderia saber por experiência ou pesquisas coisas relatadas entre Gênesis 1 e verso 2. Nosso Deus, ele é grande e ele se colocou à nossa disposição, se auto-revelando. Hebreus 1:1 diz: Deus fala de muitas maneiras. Ele falou pela criação, falou pelos profetas, e aí ele vem uma última revelação, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E sabe onde a gente descobriu isso? Nas Escrituras, na palavra dele. Ele se revelou. O Deus da criação é o Criador de todo o universo. É o Criador que cria. Mas também o Deus Criador de todo o universo é o Deus que cria os céus e a terra. Então, é o Deus que cria os céus e a terra. O que seria, esses céus e terra? Algumas pessoas têm dito que esses céus e terra é o primeiro ato criativo que antecede os 6 dias da criação. A gente vai ver isso depois. Mas só para a gente ter uma ideia, algumas pessoas acreditam o seguinte: no versículo 1 e 2 há um intervalo, há uma lacuna. Vamos para lá, observe comigo, Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio Deus criou os céus e a terra. Bom, verso 2: a terra era sem forma e vazia. Algumas pessoas entendem que há uma lacuna entre esses 2 versos aí, de alguns bilhões de anos, ok? O que aconteceu nessa lacuna? O que é dito nessa lacuna, que é a teoria do intervalo, é quando houve guerra lá nos céus, quando Satanás se rebelou juntamente com os anjos contra a pessoa de Deus, e ele foi expulso dos céus, lançado à primeira criação de Deus, que é céus e terra. Então, quando Satanás veio e foi lançado, ele destruiu toda a criação de Deus. E aí os versos seguintes são a recriação de Deus. Essa é a teoria do intervalo. Essa é o que as pessoas entendem como céus e terra. Isso é o que eles entendem. A gente vai descobrir o que é hoje isso. Também alguns entendem que é um mundo espiritual. Céus e terra é onde Deus criou os anjos. E o mundo dele lá, a morada dele. Todavia, certo? Algumas pessoas também vão falar que é o espaço. Céu e terra é o espaço. Então Deus criou primeiramente um espaço como inteiro. Mas a expressão céu e terra é simplesmente o universo inteiro. Na verdade, o que Moisés está fazendo, o Escritor está dizendo é: Deus criou tudo que há no mundo. A palavra céus e terra se refere a toda a criação que vem nos versos seguintes. Os versos seguintes é apenas a descrição daquilo que Deus criou no capítulo 1 do verso 1.
Então, céus e terra significa todo o universo. E significa todo o universo, o que nós podemos concluir? Isso Deus criou o tempo, embora a Bíblia não diga quando Ele criou o tempo, mas certamente Ele criou, porque o Salmo 104 diz: lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Deus criou o espaço, e o que é o espaço? Podemos defini-lo como o tecido cósmico que Deus criou para colocar os corpos celestes. Então Deus criou um espaço, e Deus criou os céus e os seus anjos. Então, quando Deus faz todo o universo, a expressão céus e terra, Deus está se referindo a toda essa criação, tanto o mundo espiritual como o mundo terreno. Mas diante disso, por que é importante a gente saber que Deus, no princípio, criou os céus e a terra? Primeiro, nós temos que reconhecer e louvar a Deus como Criador. Devemos declarar juntos com Moisés: antes que os montes nascessem, que se formasse a terra e o mundo, Deus já existia. Vamos reconhecer o nosso Deus como Criador. Romanos capítulo 1, 20 e 21, me acompanhe lá, uma passagem belíssima de Romanos 1, 20 e 21. Hoje a pregação foi o meu, quero usar a palavra doido, embaraçada, né? Fui para lá, fui para cá, o computador desligou, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você se diverte, chega em casa, você diz: o pastor estava doidinho hoje, correu para lá, para cá, o microfone funcionou, e você vai dar risada. Mas olhe comigo Romanos 1, 20 e 21. Olha o que diz esse verso: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Então não há um ser humano na face da terra que chegue diante de Deus e diga: não, Senhor, eu nunca ouvi de ti, eu nem sabia que o Senhor existia. Os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Deus é revelado por meio da criação. É isso que Paulo está dizendo, versículo 21. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceram. Ou seja, esses homens não glorificaram a Deus como Criador. E ainda tem pessoas, né, que são ateias, né, e Deus não existe. Deus é Criador de tudo. Uma segunda lição é que Deus planejou a redenção de povo para si. Efésios 1 e 4. Efésios capítulo 1, verso 4. Efésios 1 e 4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o universo, de criar a matéria, de criar o espaço, de criar os anjos, de nos criar, a Bíblia diz: Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso, porque nós não merecíamos tal benefício, tal graça, mas Deus nos amou muito a tal ponto de nos escolher antes mesmo de criar, de sermos criados. Quando é que nós gostamos de alguém? Quando
não vamos com a cara dela, eu vou com a tua cara. Por isso que eu gosto de ti. É por isso que eu ando contigo. Porque somos assim verdadeiros. Mas a Bíblia está dizendo nesse verso que antes de Deus criar todo o universo, Deus já havia planejado a sua salvação, a minha salvação. Olha aí que bênção. Nenhum de nós merecemos grandiosa graça. E por último, acreditamos tudo isso que Deus fez pela fé. Pela fé, entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nós sabemos que Deus é o Criador. E pela fé, nós acreditamos que Ele criou todo este universo